Será que o presidente Trump pode ser impeachmentado? Será que pode acontecer isso? Vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. O que precisa para o impeachment de um presidente nos Estados Unidos? Precisa de ilegalidade e precisa de voto de 2/3 do Congresso americano. As duas tentativas anteriores aí não tiveram sucesso no Congresso. E você sabe, o Congresso agora é de maioria republicana. Casos, motivos, enfim, acontecimentos para falar sobre ilegalidade tem muitos. Desobediência a ordens do judiciário. Você tem aquele caso dos ataques aos Houthis lá, que foi vazado no WhatsApp, apesar de que aquilo lá pega o vice-presidente, né? Porque aquele tipo de coisa não é atribuição da presidência. Na Constituição americana, isso aí tem que ser aberto um processo para você autorizar um ataque a um país estrangeiro. Né? Ou, na pior das hipóteses, que seja feito através da CIA, né? Bom, então você tem essa questão das deportações, que não tem a ampla defesa, né? Você tem os funcionários públicos lá que estão sendo demitidos sumariamente. Tudo isso aí podia ter sido submetido ao Congresso, essas tarifas, né? Que isso aí já não é tarifa, isso aí é terrorismo econômico, vamos falar a verdade. Foge muito a tarifa, dizer, não, eu tenho o poder para tarifar do jeito que eu quero. Sim, tarifa sim, mas não usar como arma econômica. Então, quer dizer, ilegalidades, dizer que não sabe se precisa cumprir a Constituição ou não. Fez o juramento. Então tá, com relação a isso a gente sabe que existem muitas ilegalidades, muitas. Pode escolher, fica à vontade. Mas daí abre o processo de impeachment, vai para o Congresso, vamos supor que entre os deputados passa, e daí chega nos senadores, lá não passa. Né? Não passa. Não atinge os 2/3. O que pode mudar essa história? O que pode fazer com que seja diferente dos 2 primeiros processos? Eu assisti um constitucionalista, um advogado, que participou até do processo de renúncia lá do Nixon. Cara das antigas. Mas ele fala que no impeachment da renúncia do Nixon, né, porque seria aberto o impeachment, né, mas ele renunciou. No começo, a população dizia não vai dar nada. Só que, na medida que a população começou a tomar consciência e ter mais informação a respeito dos fatos, o movimento foi crescendo, a pressão foi crescendo e aconteceu o impeachment. Então a gente sabe que essa movimentação popular, quando os senhores do poder querem, eles conseguem. Sim, porque tem toda a mídia aí, tem todo, né, o aparato para que eles façam chegar à população o conhecimento que eles querem. Hoje, com a internet, mudou um pouquinho, as redes sociais mudaram um pouquinho essa história, né? Mas ainda existe esse poder da grande mídia. Todo mundo sabe disso. Então, o que acontece? Quando chega lá, em 2 situações ele pode ser impeachment. Primeira, era um desgaste tão grande, que ele causa um desgaste tão grande ao Partido Republicano, que o Partido Republicano não veja outra alternativa senão a remoção dele. E você percebe que o índice de aprovação ao presidente Trump está caindo violentamente, mês a mês. Então, independe também dessa questão dele negociar lá com a China e sair com um bom acordo lá com a China. Independe. Porque já foi criado um grande problema, né, com os funcionários públicos, lá já foi criado um grande problema com os imigrantes, já foi criado um grande problema com os canadenses. Enfim, está crescendo a rejeição ao Donald Trump. Instabilidade na Bolsa, ofensa a grupos religiosos poderosos. Então, existe aí realmente uma força muito grande. Mas independente da opinião pública, independente do cidadão pressionar e a imagem dele cair, o que pode acontecer é ele pisar na bola com um grupo muito forte. Você sabe, esses senhores do poder, os donos do capital, podem se sentir ofendidos com algumas colocações que ele faz, algumas palavras, algumas frases que ele coloca. Tipo assim, esses globalistas, como ele fala. Já falou.
Então, alguns grupos podem se sentir realmente ofendidos e podem ver até os seus negócios prejudicados. E aí, esses grupos, altamente poderosos em termos de capital, mobilizam o Congresso para que tire o presidente. E eu vejo que existe a possibilidade dessas duas coisas acontecerem. Então, não descarto, não. A possibilidade de impeachment não descarto. Não descarto. Ele volta a dizer, não é porque 2 vezes bateu na trave que a terceira não seja gol. Nada a ver. Como um jogo de futebol. Os caras meteram 2 bolas na trave, agora não vamos jogar mais porque isso aí não tem mais jeito. 2 bolas na trave, o dia não tá para nós hoje. Vamos desistir, vamos entregar o jogo. Será que é assim que acontece? Não. Não é assim que acontece. E a oposição sabe que não é assim que acontece. Então eu vejo que ele esteja correndo um risco, sim, de pisar no calo de alguém muito forte, de atrapalhar os interesses de um grupo muito forte. E na medida que esse grupo perceba que ele está indo para o outro lado, que está se aproximando de inimigos, aí realmente a coisa fica grave. Já é grave ser ofendido. Tá? A imagem de ser ofendida. Aumenta a gravidade se perder dinheiro. Se devido às atitudes perder dinheiro. E eleva ainda mais a gravidade se unir inimigos, adversários. Adversários econômicos, adversários políticos. Se unir aos adversários, se mostrar que mudou de lado, por exemplo, uma traição. Se um grupo desses muito forte se sentir traído pelo Donald Trump, é um passo. É um passo para a mobilização. E isso existe, sim. Existe muito, muito lá no Congresso americano. Então eu sinto que as chances agora, mesmo porque os motivos que ele está dando agora, no segundo mandato, são muito mais graves do que no Trump 1. Muito mais graves. Está tudo potencializado. E volto a dizer, está desgastando a direita no mundo. Então as chances de chegarem lá... E não vale o argumento de dizer mas os republicanos não vão tirar ele porque ele é republicano. Não se esqueça que, no caso do impeachment dele, assume o vice, que é de republicano, fica ainda tudo em casa. Fica em casa ainda. E pelo que eu vi desse constitucionalista americano, ele disse assim, se acontecer, o vice vai entrar bem mansinho. Vai entrar bem mansinho. Então, por um bom tempo, a turma vai sossegar, porque ninguém gosta de perder a caneta de um presidente dos Estados Unidos. Ninguém gosta. Então, tá aí. O jogo está aberto. E vamos acompanhar as coisas, né, os andamentos. Mas existe inclusive um site, mais de 500 mil já de assinaturas, um site específico para o pessoal se mobilizar para o impeachment do Donald Trump. E olha, pessoal, se já existem essas manifestações aí, várias, contra o Donald Trump, se existem esses pedidos de impeachment contra o Donald Trump, e a situação econômica vai se agravar mais ainda, imagine como que vai ficar daqui uns meses ou dias. Vai crescer muito, vai crescer. Quando pega no bolso do caboclo, quando aperta no bolso, o cara muda de partido. Ele muda de lado. Você acha que os plantadores de soja lá dos Estados Unidos estão felizes com o Donald Trump? Você acha que as lojas de fogos de artifício, você sabe que dependem exclusivamente da produção chinesa? Eles estão satisfeitos? O pessoal da logística de portos está satisfeito? Do varejo, das lojas de varejo, dos pequenos comerciantes. O pequeno comerciante, 40 milhões de empregos nos Estados Unidos dependem do pequeno comerciante. Do produtor chinês. Então tem muita gente, volto a dizer, inclusive republicanos, querendo que isso aí pare, né, que essa forma de agir pare. Porque o correto é
o presidente ter uma ideia, poxa, eu tive uma ideia de mudar a tarifa e tal, submete ao Congresso, vota, perfeito, mano. Olha, pessoal, gostaria de fazer isso, aumentar aqui a nosso policiamento de fronteira, tal. Leva para o Congresso. Esse é o correto. Mas o Donald Trump não tem essa paciência. Não tem essa paciência, ele vai atropelando, ele vai fazendo e desacatando, inclusive, as ordens judiciais. Então, vamos ver no que vai dar. Mas não vejo boa perspectiva, não. Mesmo que o Donald Trump virasse totalmente a maneira dele agir, os dados macroeconômicos dos Estados Unidos são muito desfavoráveis a ele e aos republicanos. Pessoal, movimente o canal, compartilhe, comente, mande um like, se inscreva, torne-se membro, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.